Fala aí galera, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Matheus aqui trazendo para vocês mais um vídeo de One Piece. Dessa vez review do capítulo 1164, O Sangue dos Dave. Na história de capa temos mais uma vez um pedido de fã, onde vemos Perona perseguindo um coelho que está segurando o relógio, enquanto lembra de Mihawk. O capítulo começa exatamente onde o último parou, com Rox sendo atingido pelo Dome Reverse. Vemos a reação de Roger, Garp, Barba Branca, Kaido e Lily, e então Roger diz algo interessante. Essa coisa Fumacenta não sentiu nada com os ataques, o que nos dá uma pista sobre a real forma de Imu, ou pelo menos a forma de como ele se materializa à distância. Então vemos que, embora a vontade de Rox tenha começado a se quebrar, ele ainda encontra forças para resistir, e diz a Imu para não subestimar os humanos, e solta uma grande revelação, abre aspas para Rox, até porque David Jones um dia já foi o rei do mundo. Fala essa que deixou Imu muito irritado, dizendo para Xebec se calar, pois aquele homem nunca foi rei, nem mesmo por um segundo sequer, e que ele não tem relação alguma com o destino entre Imu e Dave, o que indica pra gente que Imu tem um passado com Dave Jones e que muito provavelmente o motivo principal do conflito entre eles foi algo relacionado ao trono do mundo. Talvez Imu e Dave disputaram para ver quem se sentaria ao trono. Rox continua dizendo que, se esse é o caso, Imu não precisa ter medo, afinal Dave é só um nome, mas que ele sabe qual é o real medo de Imu, que seria que algum dia a vontade dos Dave fosse passada adiante, e então alguém surgisse para cumprir aquela promessa feita há muito tempo atrás. Essa promessa provavelmente deve ser algo que o Dave Jones disse ao Imu antes dele ser amaldiçoado e condenado ao seu destino de viver no fundo do oceano. Ou talvez seja justamente por isso que o Dave fez a promessa. Talvez Imu tenha sido o demônio que o amaldiçoou, e então ele jurou que um dia voltaria para se vingar. O que se conecta diretamente com a escolha de quadro do Oda. Durante essa fala do Xebec, nos é mostrado Ares e Tite, passando a ideia de que o Barba Negra herdou a vontade dos Dave, que pode muito bem ser um desejo de vingança, além, é claro, de ocupar o trono do Rei do Mundo. E o Barba Negra também tem o seu próprio desejo de vingança, afinal, sua família e clã foram dizimados durante o incidente de God Valley. Xebec então pergunta a Imu o que lhe dá mais medo, David Jones ou Joy Boy? Imu, ainda irritado, ordena que ele se cale, pois aqueles dois nunca mais irão mostrar as caras, e tudo o que Imu necessita fazer é garantir que o legado de Dave seja apagado da história. Agora, essa fala, aqueles dois nunca mais irão mostrar as caras, confirma que David Jones e Joy Boy são duas figuras distintas, que provavelmente coexistiram na mesma era, durante o século perdido. Então agora, o cenário da Guerra do Século Perdido poderia ter três candidatos ao trono de Rei do Mundo, David Jones, Joy Boy e Imu, cada qual com a sua própria visão do mundo que queria construir. E é interessante ver que Imu se refere a Xebec por Dave. Será que Imu considera todos que carregam o nome Dave como sendo uma possível reencarnação do David Jones? Talvez seja algo ligado à vontade dos Dave, em que uma parte de Dave Jones sempre renasce em cada descendente. Imu então provoca Xebec com palavras sobre os gigantes, dizendo que arrumou bons soldados, pois eles são fáceis de manipular, assim como o seu rei, Rei Harold, o que faz Xebec perder a paciência e se encher de ódio, e isso finalmente o faz sucumbir ao Dome Reverse. Então pode ser que o Dome Reverse envolva algum tipo de manipulação sentimental sobre a vítima, talvez para que ela se encha de sentimentos negativos e então possa ser aprisionada pelo controle de Imu, e ao que tudo indica, Imu é um mestre da manipulação. Talvez seja por isso que o Luffy possivelmente será imune ao Dome Reverse,
já que a sua fruta Hito Hito no Mi, modelo Nika, é a antítese deste ponto. Nika é conhecido por trazer alegria, risos e liberdade às pessoas. Talvez Luffy, com seus tambores da libertação, seja até mesmo capaz de anular o efeito do Dome Reverse em outras pessoas. Já pensou que legal seria se na guerra final contra Imu, Luffy tirasse 2 tambores de seu corpo, assim como ele fez com aquele taco de beisebol contra os Gorosei, e começasse a bater neles, produzindo as batidas da liberdade, libertando assim aqueles afetados pelo Dome Reverse. Rox despenca ao chão e Liden se pergunta o que aquela coisa fez com ele. Vemos que a consciência de Shebeck está começando a se esvair. Mu então ordena Rox que vá e extermine com suas próprias mãos o clã Dave e também todos aqueles envolvidos em God Valley. Shebeck ordena que saiam de sua frente, pois ele precisa pagar aquele sangue da história. Então nocauteia Kaido com apenas um golpe. Lilin, vendo isso, parte para cima de Shebeck, mas também acaba sendo derrotada com apenas um golpe. E por fim, Barba Branca se coloca como último obstáculo em sua frente. Eles se preparam para entrar em colisão e vemos que Rox, para atacar Barba Branca, decidiu usar a sua espada diferentemente de Kaido e Big Mom, enquanto que Barba Branca, se mantendo leal ao seu capitão até o final, sabendo que algo estava errado com ele, escolheu não utilizar a sua arma, que é uma das 12 lâminas lendárias. Ao invés disso, usou seu próprio braço envolto em Haki. O Clash é tão forte e violento que faz com que metade da montanha de God Valley seja quebrada e comece a desmoronar. Então Rox parte para encontrar os últimos sobreviventes do clã Dave, sua mulher e filho. Não vimos o que aconteceu com Barba Branca, mas eu chutaria que ele não foi derrotado. Porém, a confusão causada pela queda da montanha foi a distração que Rox precisava para continuar avançando. E a queda dessa montanha pode ter mais simbolismos do que parece. Sabemos, é claro, que uma montanha é feita de rochas e pedras, e Rocks é uma palavra da língua inglesa que traduzida significa justamente rochas e pedras. Então podemos interpretar que essa metade da montanha que caiu simboliza a divisão interna dentro de Rocks. Sabemos que ele tentou resistir ao máximo ao Dome Reverse, mas acabou sucumbindo. Então é como se uma parte do ser dele foi derrubada, assim como a montanha de God Valley, simbolizando também o início da queda de Rocks. A cena corta para o nordeste da ilha, onde vemos a marinha ordenando que todos os navios mantenham distância da ilha. Vemos também alguns tenryubitos evacuando o local. Já no sudoeste da ilha, os piratas Roger estão indo em direção ao Ouro Jackson, porém Rayleigh está preocupado com seu capitão. E vemos um camarada carregando o baú em que o Shanks está, e a dica para isso é o balão de sono saindo diretamente do baú. Então foi assim que o Shanks acabou no navio dos piratas Roger. Logo em seguida vemos Dragon desolado, com seu espírito quebrado por não ter conseguido salvar ao menos um bebê. Pelo menos é o que ele pensa, mas sabemos a verdade, ele salvou sim Shanks, e por causa dele tivemos um baita efeito borboleta. Mal sabia Dragon que a vida que ele salvou salvaria a vida de seu próprio filho no futuro. A cena corta para Kuma, Gina e Ivankov, que diz que eles precisam sair da ilha imediatamente. Porém Kuma, como sempre, tentando salvar o máximo de pessoas que ele pode, diz que ainda há pessoas a quais eles podem ajudar. Então avista floresta dentro, uma pessoa correndo em direção à costa. Finalmente, Rox consegue encontrar Ares e Tite. Ela fica surpresa ao vê-lo nessa forma e então logo entende que Shebeck acabou sendo derrotado e pede desculpas a ele, pois sabe que ele só queria proteger sua família, mas ainda era muito cedo para ele enfrentar aquilo. Provavelmente a Ares está se referindo às duas Akuma no Mis que o Shebeck estava atrás. Talvez uma delas fosse a Yami Yami no Mi, e a outra ainda é uma incógnita. Talvez seja a fruta de Luffy, ou talvez seja a fruta lendária que vem sendo passada de geração em geração na família real dos gigantes. A Yami Yami no Mi é quase que uma certeza, porque simplesmente se conecta com Barba Negra. Sabemos que ele passou anos procurando essa fruta e quando ela finalmente apareceu, ele não mediu esforços para consegui-la, mesmo que implicasse em assassinar um Nakama. Então, se ele teve todo esse trabalho e paciência para colocar as mãos nessa fruta, faz sentido deduzir que ela é uma das frutas necessárias para derrubar Imu-sama.
E pelo visto a Aerys parece ter bastante conhecimento sobre a verdade do mundo, porque a sua fala enfrentar aquilo sugere que ela sabe da existência de Mu. Pode ser que ela tenha adquirido todo esse conhecimento durante a sua estadia com o clã Dave. Não sabemos se ela ainda está viva ou não, mas ela pode ter sido a pessoa que acabou passando todo esse conhecimento para o Barba Negra, já que a gente sabe que ele possui um conhecimento acima dos demais que o permite sempre estar um passo à frente. Aerys, desesperada, enxerga no mar a sua única saída e dispara em direção para pularem nele, enquanto grita que Teach deve sobreviver não importa o que aconteça. Porém, um navio da marinha usa a vista e se prepara para atacá-los, ao mesmo tempo que também Shebeck está se preparando. E no último minuto, quando tudo parecia estar perdido, Kuma, o Salvador, pula na frente e o salva, mandando para outro lugar com o poder de sua mais recente Akuma no Mi. E antes mesmo de ser atingido, Kuma salva a si mesmo. O ataque da marinha finalmente acerta, causando uma grande explosão, a qual Imu testemunha de longe, e achando que a linhagem dos Dave foi exterminada, ordena a Shebeck que apague até a última centelha de vida restante em God Valley, o que ele prontamente atende. Vemos que Garp é contatado por um oficial da marinha que o diz para se apressar, porém Garp diz que eles é quem precisam fazer isso e pergunta quantas pessoas ainda estão na ilha. A tripulação de Roger também entra em contato, perguntando o seu paradeiro, mas Roger diz que ele está bem e pede que o avisem quando todos estiverem reunidos e seguros fora da ilha. Então Garp e Roger, reunindo fôlego, soltam um grito chamando por Rox, que ecoa pela ilha toda disparando raios negros de Haki do Rei. Shebeck então aparece diante deles e Garp pergunta o que diabos aconteceu com ele, e Roger diz que não o deixará machucar seus companheiros. De repente, uma voz que não parece vir de lugar algum ecoa dentro da mente de Roger e Garp. Roger arregala os olhos, tentando entender de onde está vindo esta voz. Garp também se mostra confuso, pois ambos sentem que não era uma voz comum. Era a vontade de Rox rasgando o ar, falando através da voz de todas as coisas. Roger, confuso, pergunta por que Rox está chorando. Diante deles, o homem que um dia desafiou o mundo inteiro, agora treme, com os olhos marejados. Um último lampejo de humanidade em meio ao caos. As lágrimas escorrem silenciosas, densas como o fardo de seus próprios pecados. Em sua mente ecoa a lembrança distorcida de um crime imperdoável, a crença de que tirou a vida daqueles que amava. A voz que outrora comandou tripulações e mares agora vacila, despedaçada pela culpa. E então, com o olhar perdido entre o desespero e o arrependimento, ele murmura suplicando: por favor, me matem. Roger e Garp, incapazes de esconder o espanto, estão diante daquele que um dia fora uma lenda, o terror dos mares, mas que agora parecia apenas um homem, despido de glória e cercado por arrependimento. E então, de dentro do abismo de sua dor, irrompe um rugido, e assim, com o coração em chamas e o destino selado, Rox avança uma última vez. Galera, e que capítulo insano foi esse? Finalmente chegamos ao clímax de God Valley e aprendemos a real verdade por trás da luta entre Shebeck, Roger e Garp. Antes do flashback, achávamos que o Shebeck era um vilão e que por isso Roger e Garp se uniram para derrotá-lo. Mas agora sabemos que Shebeck era um pai de família honrado e também um dos melhores piratas de sua era e quiçá de todos os tempos. É impressionante como em somente alguns capítulos, Oda conseguiu fazer uma subversão de um personagem que todos tinham uma ideia e transformá-lo em um dos mais queridos pelos fãs. E agora eu quero saber de vocês, galera, o que acharam desse capítulo. Comentem embaixo as suas opiniões e teorias. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Se puderem deixar o like, eu agradeço demais, porque isso me ajuda bastante. E se é novo por aqui, se inscreva no canal caso queira receber mais conteúdo de One Piece e também de Dandadan. Como sempre, muito obrigado por assistirem e espero ver vocês em um próximo vídeo. Valeu e falou!